A pisadeira de Sabará. Sabará era uma cidade pacata, de ruas estreitas e casarões antigos, mas envolta em lendas e mistérios que deixavam a população em alerta nas noites mais silenciosas. Entre as histórias que corriam de boca em boca, a da pisadeira era uma das mais temidas. Diziam que, em noites de lua cheia, ela se esgueirava pelas sombras, buscando vítimas para afligir com seu toque frio e opressor. Alguns relatavam um rosto cadavérico e olhos arregalados, enquanto outros descreviam apenas uma presença sufocante, uma pressão inexplicável sobre o peito que fazia qualquer um despertar em pânico. Carolina, uma jovem professora que havia se mudado recentemente para Sabará, era cética sobre essas lendas. Para ela, a pisadeira não passava de uma criação popular, uma história contada para assustar as crianças. Sempre ria das superstições que os mais velhos repetiam, e desprezava as orações murmuradas pelas vizinhas cada vez que a noite se aproximava. Naquela noite, porém, algo na cidade parecia diferente. O ar estava mais denso, o vento sussurrava de maneira sombria, e as ruas estavam mais desertas do que o habitual. Ao cair da noite, Carolina resolveu se aventurar em um dos becos estreitos que cortavam o caminho para sua casa. O silêncio a envolvia, e a luz pálida da lua lançava sombras inquietantes sobre as paredes das casas. Foi quando ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha, um arrepio que a fez hesitar. De repente, uma figura esguia cruzou seu caminho, desaparecendo antes que pudesse distinguir qualquer detalhe. Ela riu nervosa, tentando convencer a si mesma de que era apenas a sombra de algum gato, mas a sensação de estar sendo observada permanecia. Ao entrar em casa, Carolina trancou a porta e acendeu todas as luzes, sentindo-se mais segura com o ambiente iluminado. Preparou um chá quente para acalmar os nervos e se aconchegou no sofá, tentando espantar o incômodo que ainda a incomodava. Mas, ao fechar os olhos por um momento, viu uma imagem clara e assustadora, uma mulher de pele pálida, com olhos famintos e um sorriso distorcido. Ela afastou o pensamento, convencida de que era apenas uma impressão causada pelas histórias que ouvirá. A noite avançou, e o cansaço a venceu. Carolina se deitou, cobrindo-se até o pescoço e fechando os olhos, tentando espantar os pensamentos sombrios. Mal havia adormecido quando sentiu algo pesado sobre o peito. Não conseguia se mover, seu corpo estava paralisado, e uma angústia indescritível a sufocava. Forçou-se a abrir os olhos, e no escuro, viu a figura da pisadeira sobre ela, com olhos que refletiam a lua e mãos longas que se estendiam em sua direção. Ela tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua garganta. A pisadeira a encarava com um sorriso doentio, enquanto Carolina lutava para respirar, cada segundo mais aterrorizada. Sentia o peso da criatura aumentar, e a dor em seu peito tornava-se quase insuportável. As palavras das vizinhas ecoaram em sua mente: reza para afastar a pisadeira, menina. Mas era tarde demais para rezar. A última coisa que Carolina viu antes de desmaiar foi o rosto retorcido da pisadeira se aproximando, os olhos vazios fixos nos dela. Quando acordou, a manhã já começava a iluminar o quarto. Ofegante e coberta de suor, ela tentou se levantar, mas seu corpo ainda estava fraco. Pensou que tudo não passava de um sonho terrível, até notar as marcas roxas em seu peito. Abalada, Carolina passou o dia em silêncio, tentando ignorar o desconforto no peito e a lembrança dos olhos ameaçadores da pisadeira. Na escola, os colegas notaram sua palidez, mas ela evitava falar sobre o que acontecerá. Não queria que rissem dela, especialmente por uma história que ela própria desprezara. No entanto, durante as aulas, sentia olhares fixos sobre si, como se uma presença invisível a observasse, espreitando em cada canto. Decidida a entender o que havia acontecido, Carolina foi até a biblioteca municipal em busca de relatos sobre a pisadeira. Encontrou alguns livros que mencionavam a lenda, uma entidade noturna, atraída por pessoas que dormiam sozinhas, especialmente aquelas que duvidavam de sua existência. A lenda dizia que a pisadeira era o espírito de uma mulher traída, que vagava pelas noites em busca de vingança contra aqueles que zombavam de sua dor. Conforme lia, sentia-se estranhamente conectada com aquela história, como se algo a chamasse para mais fundo. Descobriu que existia um ritual antigo que poderia afastar a pisadeira, mas era necessário coragem e sacrifício. Precisava encarar a criatura de frente, sem temor,
e recitar uma oração em latim que, segundo o livro, baniria a entidade para sempre. Ela hesitou, perguntando-se se estava se deixando levar pelo medo ou pela realidade. Naquela noite, Carolina decidiu seguir o ritual. Preparou o quarto conforme as instruções, acendeu velas, queimou ervas e fez uma prece para afastar as energias ruins. No entanto, enquanto realizava o ritual, o ambiente pareceu mudar. As sombras nas paredes ganharam vida própria, alongando-se, e o vento frio soprou pelas frestas da janela, apagando uma das velas. Sentiu a presença se aproximando, e seu coração disparou. Na penumbra, viu novamente a figura da pisadeira, parada no canto do quarto, observando-a. Carolina prendeu a respiração, tentando não demonstrar medo, mas suas mãos tremiam. Ao começar a recitar as palavras em latim, sentiu uma pressão no peito, como se a criatura estivesse lutando contra suas palavras. A pisadeira avançou lentamente, e Carolina percebeu que o ritual a enfurecera. Os olhos da entidade brilhavam com uma raiva que parecia consumir tudo ao redor. Carolina aumentou o tom de sua voz, determinada a finalizar o ritual, mas a pressão aumentava, cada vez mais intensa, até que um grito ecoou pelo quarto, e a pisadeira desapareceu. Ofegante e exausta, Carolina caiu de joelhos. A dor no peito cessara, mas a sensação de que a pisadeira ainda estava por perto permanecia. Os vizinhos bateram na porta, preocupados com o grito que haviam ouvido, mas ela pediu que se retirassem, sem explicar o que acontecerá. Os dias que se seguiram foram de completo tormento para Carolina. A pisadeira não fora banida, e agora, a cada noite, ela parecia mais forte e insistente. O peso no peito retornava, o sufoco aumentava, e as marcas roxas se multiplicavam. Ela já não sabia distinguir o que era sonho e o que era realidade, presa entre o mundo desperto e o sono infernal. Certa noite, desesperada, Carolina resolveu visitar uma senhora conhecida como Dona Celina, uma curandeira que vivia na parte mais afastada da cidade. Ao chegar à casa humilde, foi recebida com um olhar sério e compreensivo. Sem que Carolina dissesse uma palavra, Dona Celina já sabia da presença da pisadeira. Ela te escolheu, menina. E enquanto você resistir, ela continuará. Carolina, apavorada, perguntou o que deveria fazer. Dona Celina lhe explicou que a pisadeira era alimentada pelo medo e que, para se libertar, ela precisaria enfrentar a entidade sem nenhuma gota de temor. Era preciso olhar nos olhos da pisadeira e não reagir, nem mesmo tentar afastá-la. Somente assim a entidade perderia sua força e desapareceria. Naquela noite, Carolina deitou-se com uma coragem desesperada. Sabia que, se fracassasse, talvez não acordasse mais. Sentiu o peso da pisadeira no peito pouco depois de fechar os olhos, mas desta vez não lutou. Observou a entidade com serenidade, encarando seus olhos vazios, como se estivesse preparada para qualquer coisa. A pisadeira hesitou, como se sentisse a mudança na atitude de Carolina. A pressão foi diminuindo aos poucos, e o rosto da criatura parecia perder a força, até que ela finalmente recuou. Carolina sentiu o ar voltar aos pulmões, e a figura sombria se desfez, desaparecendo no canto do quarto. Quando o dia amanheceu, Carolina estava viva, mas transformada. Nunca mais teve pesadelos e sabia que a pisadeira não voltaria. A lenda continuava a assombrar Sabará, mas Carolina havia vencido seu próprio medo, e com isso, a pisadeira perderá seu poder sobre ela.